Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você? Esse é o plano. Federação do Transporte, em defesa do setor transportador. O ponto de vista de hoje vai enfocar um tema atualíssimo, que trata das mídias sociais. Serão elas uma nova Torre de Babel? Elas são mais positivas ou negativas? E o WhatsApp? Une ou afasta as pessoas? Além da enquete feita esta semana pelo blog Ponto de Vista, hoje no programa eu entrevisto dois profissionais que trabalham na área do marketing digital. Eles vão nos dar seus pontos de vista sobre esse polêmico assunto. São eles o gestor de marketing Bruno Oliveira, sócio-diretor da Plano B, e Dante Araújo, diretor da Agência Método. Mas antes eu quero mandar um abraço para os amigos Anderson Tavares, Lúcio Teixeira, Nildo do CCAB Sul, meu amigo Chechel, as amigas Camila Solange, Eduardo Bezerra, Harrison Dantas, Rogério da banda Forró de Ferro e Valmir Gabriel. Meus amigos, eu quero inicialmente agradecer por vocês terem aceitado o convite da gente fazer esse programa tão especial, tratando de um tema que está na boca de todo mundo. E nós fizemos esta semana, no blog Ponto de Vista, uma enquete. Muita gente respondeu dando o seu ponto de vista sobre esse tema, que tem merecido programas na televisão, programas na internet, muita gente debatendo sobre esse assunto. Por isso que eu renovo os agradecimentos a vocês dois por terem vindo prestigiar esse programa, que tenho certeza o telespectador vai ficar atento para saber também a opinião de vocês. E eu queria, nesse nosso bate-papo, começar fazendo a seguinte pergunta. Primeiro, o que é que vocês acham das mídias sociais? Se elas efetivamente são positivas ou negativas e, de fato, se elas poderão se transformar realmente numa Torre de Babel. Bruno, começando com você, depois eu vou para o nosso Dante. O que é que você acha disso? Primeiro, agradecer pelo convite, um prazer estar aqui, Nelson. Olha, não, é aquela coisa, você não tem... Não é uma questão de ser positivo ou não, é algo que a gente não tem como ir contra. A gente tem que saber fazer o melhor uso possível da rede social. Seja pessoalmente, no caso corporativo, seja como explorar melhor a nossa marca nesse meio. É um caminho sem volta, não tem jeito. O mundo digital, ele, claro, precisa ser entendido, precisa ser compreendido dentro da ótica própria que ele tem, né? Mas não tem volta, é um caminho que não tem mais jeito. A gente precisa saber conviver, saber como usar as ferramentas ao nosso favor e claro, ter os cuidados necessários que o meio também exige. E você, Dante, o que é que você pensa sobre isso? Eu queria agradecer primeiro o convite, certo? Um prazer estar aqui. Como o Bruno falou, concordo plenamente, assim, é um caminho sem volta. Não é mais uma pergunta que a gente deve fazer se participa ou não participa. Hoje em dia, praticamente, você já nasce dentro, as crianças já não conseguem entender bem os hábitos de pessoas que não entram nesse mundo digital. E é a questão de você realmente utilizar como tudo que você faz na sua vida, com bom senso, aplicando ética, moral e realmente antes de propagar certas informações você tem uma preocupação de checar se aquilo é real e sempre buscar se envolver nas mídias sociais, no mundo digital, com pessoas que você conheça, que você tenha uma confiança para que a coisa ocorra da maneira mais positiva possível para todo mundo. Senão o risco de virar uma Torre de Babel moderna é real, né? Não é isso, Bruno? Agora, quais são as mídias sociais mais utilizadas hoje em dia? Olha, hoje a gente, em matéria de redes sociais, nós temos o Facebook como uma ferramenta muito forte, inclusive o Mark Zuckerberg, que é o CEO, o grande cabeça do Facebook,
adquirindo outras plataformas, como Instagram, o próprio WhatsApp, e crescendo muito nessa área de redes sociais. E nós temos do outro lado o Google, que na verdade nunca conseguiu emplacar de verdade uma rede social efetivamente forte. Aqui no Brasil nós tivemos o Orkut há muitos anos atrás, que era uma plataforma de rede social do Google, mas que era muito forte no Brasil e não era tão forte em outras regiões do mundo, mas morreu praticamente acabando com essa coisa de redes sociais do Google, embora ainda exista o YouTube, que também faz parte do Google. Então, assim, nessa parte de redes sociais, acaba que o Facebook, o Instagram, embora existam inúmeras redes sociais, mas essas sejam aquelas que a gente usa mais, principalmente aqui no Brasil, sejam aquelas que têm maior relevância. Embora existam inúmeras redes, como o LinkedIn, a gente pode citar aqui inúmeras outras redes sociais. O Twitter está dentro também desse universo, não é verdade? Sim, o Twitter, inclusive particularmente, eu acho uma rede muito interessante e tem as suas características e a sua peculiaridade. Agora, veja, isso é um ponto interessante também a se perceber. O mesmo perfil que você pode ter numa rede, veja, o exemplo do LinkedIn, é uma rede profissional. Você pode ter o perfil no LinkedIn que é voltado para um determinado tipo de coisa, um universo profissional, e você se posiciona diferente no Twitter, se posiciona diferente no Facebook e no Instagram, sendo a mesma pessoa. Então isso é uma coisa interessante e até inusitada que a rede social permite. Dante, com tanta rede social, você viu, o Bruno citou aí um bocado, né? Uhum. As pessoas, você não acha que as pessoas com tantas redes sociais, com tanta mídia social, elas não estão ficando estressadas e ainda mais ansiosas? Rapaz, inclusive, eu tenho percebido que o tema ansiedade tem vindo muito à tona ultimamente, principalmente nos próprios posts, no conteúdo da rede social. Eu acredito que isso é uma coisa ainda a ser estudada a fundo, assim, a causa disso, se realmente tem um envolvimento da rede social nisso. Mas eu acredito que as pessoas elas estão se acostumando já de berço, de terem acesso a informações de forma extremamente imediata. De uma criança assistir o que ela quer na hora que ela quer no celular do pai. Antes, as crianças tinham que chegar da escola para ver o desenho de manhã. Hoje em dia não, está na mesa do restaurante e muitas vezes os pais querem só acalmar o menino, bota o tablet na frente, coloca ali o YouTube e está resolvido a parada. Então, as pessoas estão ficando já crescendo com esse hábito de terem as informações que querem na hora que querem, e as redes sociais têm uma participação grande nisso. Se isso está causando necessariamente ansiedade nas pessoas, eu acredito que tem que ser melhor estudado para poder essa afirmação ser feita. Significa dizer que a gente pode estar correndo até o risco de, no futuro, ter novas tecnologias ainda mais abrangentes e ainda mais atraentes para as pessoas. Isso tudo pode acontecer. Agora, Bruno, em tempos de liberdade, como a gente está vivendo hoje, a liberdade de expressão e tudo mais, a pergunta é o seguinte: tudo é permitido nas mídias sociais? Eu acho que a gente passa por um momento de acomodação, há aquele boom e em um momento as coisas vão se organizando após o boom, certo? Então, a internet, de forma geral, ela potencializa tudo, inclusive a ansiedade, como você falou. As pessoas têm muito mais acesso à informação através da internet. As informações circulam com uma velocidade muito maior hoje do que há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Então, há uma falsa impressão de que realmente você pode tudo, principalmente porque você está escondido atrás de uma tela de computador. Só que, e aí, um detalhe importante é que a justiça, por exemplo, só para citar esse exemplo, institucionalmente falando, é muito mais lenta do que essa dinâmica da internet. Então a internet potencializa tudo e é tudo muito rápido. A justiça é muito mais lenta para acompanhar. Então você vê, os juízes, daqui para que os juízes entendam o processo, daqui que a lei acompanhe esse processo todo, muita coisa já aconteceu ali. Agora, hoje nós já temos inúmeros casos de pessoas que
falam besteira na internet e são processadas e são julgadas e esse processo que eu chamo de acomodação, quer dizer, as pessoas entenderem que você não pode tudo na internet, entender que a internet também é terra, que tem que ter lei. Então, isso nós estamos já vivenciando cada vez mais. Então, as pessoas precisam entender que ali também tem que ter limite e que precisa existir regras e as pessoas precisam ter que seguir, precisa existir uma ética, precisa existir regra para aquilo ali funcionar bem também. Significa dizer que as leis estão sendo feitas, mas também ainda estão sendo feitas de maneira lenta, Sim. em função do gigantismo que é o aumento da tecnologia, que a cada dia uma coisa nova surge, a velocidade da informação proporciona para as pessoas. Você acha que essa demora nessa legislação, isso pode criar algum problema, Dante? Rapaz, eu acredito que as leis, elas estão, assim, o processo legislativo brasileiro, ele é, por natureza, lento. Mas uma coisa importante a ser observada é que as pessoas estão cada vez mais aprendendo com esses exemplos que acontecem. Hoje em dia, um simples post seu no seu Twitter, no seu Facebook, pode acarretar, já aconteceu com muitas pessoas, você perdeu o emprego, muitas vezes até por justa causa, porque você expôs ali uma informação confidencial da sua empresa, ou você ofendeu uma pessoa em nome da sua empresa. Acaba que as pessoas elas estão tendo o exemplo dessas punições que ocorrem e estão cada vez menos utilizando as redes sociais para essa forma negativa. Porém, eu acho que ainda está longe do ideal. As pessoas estão muito acomodadas em estar ali no seu computador, no seu celular. De onde estiverem, simplesmente vão lá e cospem uma ofensa e fazem algum ataque a alguém, achando que aquilo ali não vai ter volta, mas assim, a coisa é um pouco lenta, a legislação também, mas eu acredito que a gente está caminhando para essa evolução. Uma pergunta para vocês dois, para a gente encerrar o primeiro bloco. As mídias sociais, na prática, já substituíram os jornais. A pergunta que eu queria fazer para vocês dois, elas também poderão, no médio prazo, substituir, ou no curto prazo, quem sabe, a própria televisão? O que é que você acha, Bruno, disso aí? Eu creio que não. Assim, veja, a internet, vamos ampliar um pouco mais, não só a rede social, mas a internet, ela possibilita inúmeras novas alternativas de mídia e as redes sociais se apresentam como uma delas. A TV, ela tem passado, a comunicação de forma geral tem passado por um processo de transformação muito grande. Então eu não diria que significa o fim, está decretado o fim. Eu acho que está decretada a transformação real. As TVs, no modelo tradicional que nós estamos acostumados a ver, elas realmente nós não vamos ver mais no curtíssimo prazo. Nós já estamos vendo muitas mudanças nas TVs, né? Programas que são idealizados para a televisão, mas que hoje já levam em conta uma presença também na internet. Então é um programa para a TV, mas que também está na internet, o mesmo programa. Então essa transformação ela é real e já está acontecendo. E isso é um caminho sem volta também, ocasionado pelo mundo digital. Eu acho que isso não tem volta e afeta não só a TV, como todos os meios tradicionais que a gente está acostumado a ver de mídia. Qual o seu ponto de vista, Dante? Conforme o Bruno falou, eu acredito que não vai substituir, vai realmente transformar. Eu acredito que hoje as pessoas elas têm uma característica de utilização que a gente chama de multicanal, duas telas, ou seja, quando você está na frente da televisão assistindo um programa, não seja numa TV aberta, seja numa TV paga, você está com seu celular ali do seu lado. Muitas vezes tem gente que tem o hábito de assistir reality shows e o Twitter, o Facebook, eles estão acompanhando os comentários do Brasil inteiro a respeito daquele bloco do reality show, alguma hashtag, alguma coisa. Então, essa característica de duas telas, de as pessoas estarem com a televisão, com o celular ou com o tablet na mão ao mesmo tempo, vai ocasionar essa transformação. Mas eu acredito que a substituição ela não vai ocorrer. Tem um dado interessante do Google que eu tive acesso, que hoje se o YouTube, a audiência de pessoas assistindo vídeos no YouTube
fosse uma emissora de TV, ela seria, se eu não me engano, a segunda mais assistida do Brasil. Então é uma audiência incrível. Só que quem assiste o YouTube, muito provavelmente, em algum momento está assistindo também televisão. Então a característica não é de substituição, é de complementação. E esse hábito de multitelas vai ocasionar a tendência dessa transformação. Beleza. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você. E por cada um de nós. Fazer juntos. Porque gente que coopera, cresce. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, oferece também serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia e outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro como na unidade da Promater. E a Unimed Natal completa 40 anos de existência e de muitas conquistas. A maior delas é fazer parte da vida de mais de 132 mil beneficiários. Quem tem Unimed Natal conta com mais de 1.400 médicos cooperados, além de uma ampla rede de hospitais credenciados, laboratórios e também clínicas. Seja você um cliente Unimed. E nós voltamos à nossa entrevista com Bruno Oliveira e Dante Araújo. Eu queria agora uma pergunta sobre uma coisa que é febre e que todo mundo usa. O que é que vocês acham do WhatsApp e o que é que vocês acham da formação dos grupos de WhatsApp? Eles aproximam ou afastam as pessoas? Bruno, o que é que você acha? Qual é o seu ponto de vista sobre o WhatsApp? Olha, eu acho que o WhatsApp ele ajuda sim a aproximar as pessoas. Inclusive, o WhatsApp ele tem uma característica interessante, porque inclusive afetou as operadoras de celular, porque muitas pessoas hoje deixam de fazer uma ligação para ou mandar um áudio ou fazer uma ligação pela própria plataforma do WhatsApp. Então, houve todo um rebuliço entre as operadoras por conta da aplicação do WhatsApp e não se conseguiu, apesar de existirem outras aplicações parecidas com o WhatsApp, não se conseguiu bater a ferramenta. O próprio Facebook adquiriu o WhatsApp e hoje é uma força muito grande no mundo todo. Então, eu acho que o WhatsApp realmente é muito forte e não tem... É como a gente estava falando aqui no início do nosso papo, é um caminho sem volta. Eu acho que ele ajuda a aproximar as pessoas, sim. Você imagine você estar em outro país, você ter familiares, você ter pessoas e você está ali conversando, batendo papo
anos atrás você tinha que fazer uma ligação, era caro, e hoje em dia você está ali, conversa, manda um áudio, manda um vídeo, e isso ajuda a aproximar. Agora, tudo em redes sociais, tudo na internet, você tem que também ponderar, você tem que também ter bom senso e saber fazer um bom uso da ferramenta para que aquilo lhe beneficie de alguma forma. Então, há alguns exageros, a disseminação de conteúdo falso, por exemplo, Os fakes. os fake news, né, tem sido muito usado aí, e isso precisa ter cuidado, assim, de checar se aquela notícia é verdadeira ou não antes de disseminar aquele conteúdo. Então precisa ter alguns cuidados, mas eu acho que tem mais pontos favoráveis do que não. Seu ponto de vista, Dante? É como o Bruno falou, realmente, o WhatsApp ele veio para ficar, as operadoras elas se viram obrigadas a alterar todos os planos. Você via antes que o que ditava o valor de um plano de celular quando você ia contratar era a quantidade de minutos de voz que você tinha. Hoje em dia existem muitos planos que é minutos ilimitados para todas as operadoras e o que é limitado é a quantidade de internet. E muitas oferecem também o WhatsApp ilimitado. Então o hábito das pessoas hoje é o WhatsApp. Ele realmente aproxima as pessoas. Hoje em dia, você, até mesmo com uso mais profissional, como uma ferramenta de venda, tem empresas que é um fortíssimo canal de venda, o WhatsApp, colocar o contato do seu WhatsApp na sua rede social, no site da sua empresa. A pessoa clicou, já cai dentro do aplicativo e está falando com a equipe de vendas, um atendimento. Então, ele realmente é uma ferramenta que ele tem crescido muito e a dica é justamente, reforçando aí o que Bruno falou, a parte da disseminação de conteúdos falsos. Assim, acho que tem que ter com cuidado quando você recebe essa história de estou repassando, repasse para os seus grupos, realmente ver se aquele conteúdo ele vai ajudar alguém, vai ser uma coisa positiva, tentar abafar ao máximo as coisas, fazer sua parte em abafar as coisas negativas que chegaram, não passar para frente, porque aí a gente vai criando uma atmosfera mais positiva em torno da utilização do WhatsApp. Agora, uma coisa que eu percebo, como eu tenho muitos grupos, e foi essa a razão pela qual eu fiz a enquete no programa, no blog Ponto de Vista, que dezenas e dezenas de leitores responderam essa pergunta. O que me chamou a atenção é que nos vários grupos que eu participo, por exemplo, eu percebo que existe um ímpeto para radicalização, ou na área religiosa, ou principalmente na área política. Então, o que eu queria saber de vocês, essa proliferação de grupos, porque todo mundo hoje tem grupo, participa de grupos, são vários. Eu tenho mais de 57, eu faço parte de mais de 57 grupos, por ser jornalista. Então, eu percebo isso, essa radicalização desmedida na política, por exemplo. Ela não pode criar embaraços, não? O que é que você acha, Bruno? Ela não pode, de fato, acirrar ânimos, dividir opiniões, dividir até o país. O que é que você acha? Pode, e a gente vê, não é muito incomum a gente ver, inclusive, familiares brigando, vizinhos brigando, amigos brigando, por conta de discussões banais ou menos importantes. O que eu acredito é que, por exemplo, nós que... como o Dante falou, a gente tem relacionamento com clientes, por exemplo, lá na agência, através de grupos do WhatsApp. O que nós fazemos para que esse relacionamento através dos grupos seja o mais eficiente e produtivo possível é estabelecer a regra do jogo antes do jogo começar. Quando a gente cria o grupo, a gente diz, esse grupo é para discutirmos isso, isso e isso e estabelecemos as regras do grupo. O grupo ele é feito para trocarmos ideias sobre esse assunto. E aí o grupo começa. Assim que se houver alguma desvirtuação do grupo, a gente faz um alerta. Qualquer coisa a gente chama o cara no privado e tenta para conduzir o grupo. O grupo ele precisa ser moderado. Mesmo o grupo da família, que muitas vezes a gente tem alguns embates ali, é melhor você chama no privado e conversa, cara, evita esse tema. Porque às vezes não tem menor sentido você entrar em embates, não vale a pena, essa que é a verdade. Eu, por exemplo, sou administrador de pelo menos uns 5 grupos desses e eu sei o que é que você quer dizer com isso. Dante, seu ponto de vista. Exatamente, o grupo no WhatsApp ele foi feito para exatamente ser utilizado assim. É importante, é interessante, quando você vai criar um grupo, você pode lá criar um grupo,
Na hora que você seleciona as pessoas e depois você tem que preencher o assunto do grupo. Ele aparece lá, a palavra não é o nome do grupo. Como é que vai chamar esse grupo? É o assunto, ou seja, a ideia da criação de grupos no WhatsApp, ela foi pensada, ela foi projetada para que cada grupo tenha assuntos específicos e nele se trate daquele assunto e só. Seja um grupo com um cliente seu que você vai tratar a respeito daquele cara, o serviço que você faz para ele, seja o grupo da igreja, em que ali vai se tratar. Não adianta você ficar mandando propaganda de vender carro no grupo da igreja ou falando de política no grupo do futebol. Então, é importante que as pessoas saibam separar essa coisa e realmente respeitem isso para poder que a convivência seja interessante. Bruno, você foi um dos pioneiros do chamado marketing digital. Até eu lhe entrevistei no passado, uma entrevista muito bacana sobre isso. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como é que você enxerga as mudanças do mercado com relação ao uso das mídias digitais? Você já falou mais ou menos parecido no primeiro bloco, mas eu queria repetir, porque eu acho que é um tema bacana também. E depois eu vou querer ouvir a opinião também de Dante. Como é que você avalia exatamente isso no uso do mercado? Olha, o mercado tem, de certa forma, toda mudança requer um certo sofrimento também. O mercado tem sofrido um pouco para se adaptar a essa nova realidade, a gente não pode negar. E o nosso mercado em específico, o mercado de comunicação, também tem sofrido. Principalmente aquelas agências que nasceram analógicas, aquelas agências mais tradicionais. Elas têm sofrido porque o mundo digital, posicionar a marca de um cliente nessa nova realidade de redes sociais, de internet, isso requer um posicionamento diferente. A forma de faturar, a forma de faturamento é diferente, a forma de posicionar a marca é diferente, a forma de interagir com a audiência é totalmente diferente. Então isso requer um novo aprendizado, requer um novo paradigma a ser superado pelo setor de comunicação. E nós estamos passando mais ou menos por isso hoje. As empresas também estão enfrentando isso. Agora, o que eu vejo como mais interessante, e aí eu posso dizer apesar da crise, o setor digital não sofre tanto, porque cada vez mais o bolo de verba de anunciantes digitais cresce no Brasil e no mundo, cada vez mais as empresas de todos os tamanhos, grande, médio, pequena, micro, o cara do cachorro-quente da esquina, eles estão entendendo que é importante estar presente na internet e anunciar na internet. Então, o posicionamento digital está ficando cada vez mais importante e as empresas estão se conscientizando de que não tem, é um caminho sem volta, tem que estar posicionado e anunciando na internet. O próprio mercado de comunicação está consciente dessa mudança? Está se conscientizando cada vez mais. As agências que já nasceram digitais estão navegando nisso já há muito tempo e as agências tradicionais, que são as agências que nasceram analógicas, que são as agências mais antigas, mais tradicionais, a ficha está caindo agora, mas elas estão correndo atrás de prejuízo. Dante, é possível trabalhar a imagem de uma marca apenas nas redes sociais? Esse assunto é interessante porque acho que ano passado existia uma visão na cabeça das pessoas de que você separaria o off do online, ou seja, a sua presença offline em rádio, em TV, nas ruas, no outdoor, do seu digital. Hoje em dia, não existe mais essa separação. Hoje em dia, a tendência não é mais essa, você estar no offline, você estar no online. Hoje em dia, o que se chama é comunicação omnichannel, ou multicanal. Ou seja, hoje em dia, uma marca ela tem que ter uma comunicação pensada 360 graus, de forma que todos os pontos de contato possíveis que possam existir entre ela e os seus consumidores, onde ela puder estar, ela tem que estar e tem que fazer o trabalho direito naquele local, naquele canal. Então, se você tem um e-commerce, se você tem uma marca que necessariamente é uma loja virtual, ou se você tem uma loja física ou um negócio, é interessante que você tenha o seu offline, assim, o seu analógico bem feito, bem resolvido, e também o digital bem feito. Então, eu não acredito mais nessa separação de on e off,
de fazer só digital, fazer só offline. Eu gosto de pregar e passar para os meus clientes a necessidade dessa multicanal, essa característica multicanal. Como é que se pode verificar e se medir o desempenho? Assim, hoje a tecnologia ela já avançou bastante em respeito disso. Hoje em dia você consegue, por exemplo, um anúncio que você faz dentro do Facebook, você consegue medir o desempenho de quantas pessoas ele levou na sua loja física. Existe uma loja que tem que ter uma preparação tecnológica para ter esse rastreamento no mundo físico, mas existe. Você consegue, por exemplo, antes uma comparação. Um outdoor, você vai saber que passa uma média de X carros ali na frente dele por dia. Mas o outdoor ele nunca vai lhe informar quantas pessoas realmente viram e foram na sua loja. No Facebook ou numa plataforma digital a gente consegue. O interessante para o anunciante no mundo digital é essa característica de tudo ser medido. Então você consegue medir exatamente, se você colocou R$100, você consegue saber exatamente quanto de faturamento aqueles R$100 específicos trouxe para você em retorno. Lógico que respeitando completamente a forma de anúncio offline. Outdoors, eles têm a sua utilização e eu indico numa situação específica, TV. Então, eu não desmereço nenhum canal. Eu acho que todos têm a sua particularidade e pode ser aproveitada numa estratégia específica para um cliente específico que está vivendo um momento da sua marca específico. Bruno, você pensou que eu ia fugir de um tema que eu não vou fugir. Até porque está pertinho de terminar o programa, mas eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer. Até porque você é um profissional que atua bastante em campanhas políticas e com sucesso, diga-se de passagem. Como é que você vê a próxima campanha de 2018 nas redes sociais? Olha, eu acho que desde quando nós começamos a atuar com campanha até hoje, de 2 em 2 anos, tudo muda muito. E para 2018, o que nós vamos ver é uma campanha bastante diferente também. E eu acho que o que nós vamos ver de mais diferente, e aí eu não sei bem dizer a você o que vai acontecer, é que mudou mais uma vez a regra e agora nós vamos está permitido os impulsionamentos, ou seja, os patrocínios de conteúdo nas redes sociais. Então isso significa dizer que o candidato vai poder divulgar um conteúdo e patrociná-lo. Quando ele faz isso, esse conteúdo vai alcançar um número muito superior de pessoas dentro daquele nicho ou dentro daquele público que o candidato queira, certo? Então, por exemplo, se eu quiser atingir apenas uma cidade, ou apenas uma região, ou apenas um grupo específico de pessoas, eu poderei através de um tipo de anúncio feito para redes sociais. Então isso eu acho que vai ser uma coisa muito interessante para os anunciantes, para os candidatos, que, claro, vão precisar ter um certo tipo de inteligência por trás para poder divulgar o conteúdo certo para a pessoa certa, tá? Porque senão a gente corre um risco de ter uma verdadeira bagunça uma verdadeira Babel. Nas redes sociais, ocasionando o efeito reverso, que seria uma chateação da audiência, as pessoas ficarem chateadas porque estão vendo muito conteúdo e tal. Então já existe essa ojeriza das pessoas pela política, os políticos, etc. e tal. Então, se você não souber ser cirúrgico e preciso com a sua comunicação, corre-se um risco muito grande. Bruno e Dante, eu garanto a vocês que eu tenho muito mais perguntas a fazer para vocês. Esse tema é maravilhoso e atualíssimo, mas infelizmente o diretor já me mostrou 3 vezes o reloginho. Ou seja, a gente até já passou do tempo, mas eu só tenho que agradecer a vocês dois por essa entrevista tão elucidativa. O telespectador certamente acompanhou com muita avidez para saber dessas novidades de uma coisa que atinge a todos. Renovo os agradecimentos, Bruno Oliveira, Dante Araújo, também a você os meus agradecimentos e, quem sabe, proximamente a gente pode também trazer outros temas ligados a essa área para vocês explicarem ao nosso telespectador. Muito obrigado a vocês pela vinda hoje no Ponto de Vista. Obrigado.
E a você, meu amigo e minha amiga telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você? Esse é o plano. Federação do Transporte, em defesa do setor transportador.